Bom dia, galera. Esse segundo vídeo eu vou falar sobre línguas estrangeiras, idioma estrangeiro. Qual será o idioma que deveríamos dar mais ênfase nas escolas? E aqui eu não estou falando que o que tiver menos ênfase é menos importante. Não, pelo contrário, quanto mais conhecimento você obter, inclusive de linguística, de idiomas, mais enriquecer o conhecimento, a bagagem intelectual da pessoa engrandece. Por isso que eu falo em importância. O que seria melhor priorizar, o espanhol ou o inglês como língua em segundo plano? Porque, a meu ver, a educação ela devia ter uma priorização de dois idiomas estrangeiros. O espanhol, que devido ao fato que a maioria dos nossos vizinhos é falante da língua espanhola. E por isso, para uma melhor relação comercial entre nossos vizinhos, deveríamos priorizar o espanhol. Contudo, devemos esquecer o inglês? Não. O inglês é um idioma muito importante para que possamos aprender, para se comunicar com o mundo como um todo, assim como o espanhol também tem essa função. E o que eu falo, todo idioma que a pessoa aprende, ela enriquece intelectualmente a pessoa. É lógico, por exemplo, se você for comparar, ao contrário do que o povo pensa, o espanhol e o português não tem muito a ver. Para o começo de conversa, o espanhol tem uma letra a mais no seu alfabeto, que é aquele N com tio, que substitui as palavras com NH, tipo espanhol. Não é escrito espanhol com NH. O espanhol é espanhol, com o N e o tio em cima. E algumas palavras do espanhol para o português são escritas da mesma forma, como, por exemplo, o nome próprio. Vou dar um exemplo, o nome do meu irmão. O meu irmão chama Gustavo. Em português, pronuncia-se Gustavo. Em espanhol, o nome ficaria Gustavo. Que o som do V tem som de B em espanhol. E outras curiosidades da língua espanhola é que os dias das semanas de segunda a sexta faz referências a astros cósmicos. Lua, Marte, Mercúrio, Júpiter e Vênus, que na referência em espanhol é lunes, martes, miércoles, jueves, viernes e solamente los sábados e domingo são a mesma coisa. Repetindo, lunes, segunda-feira, que é lua. Martes, terça-feira, Marte. Lunes, martes, miércoles, quarta-feira e Mercúrio. Jueves, quinta-feira, Júpiter. E viernes, Vênus, sexta-feira. Que seria mais ou menos uma ligação seguinte. Os dias da semana, dia da Lua, dia de Marte, dia de Mercúrio, dia de Júpiter e dia de Vênus, que em espanhol seria lunes, martes, miércoles, jueves, sábado e domingo. E por que eu
tô falando dessas noções de espanhol que é um vídeo diferenciado, que haja visto que linguagem também é uma perspectiva das ciências humanas também. Por exemplo, que pega muito as pessoas. Se alguém falar com uma mulher de língua hispânica, você está embaraçada, ela pode entender o embaraçada como se a pessoa estivesse perguntando se ela está grávida, porque gravidez em espanhol é embaraçar, embaraçamento, entre outros termos. Quer ver umas diferenciações do espanhol para o português? É só vocês pegarem a série Chaves. Chaves em espanhol seria El Chavo del Ocho, o garoto do 8. Garoto, com uma referência, é uma gíria hispânica, mas que se origina no México. Porque tem essas variações. Todo idioma tem essas variações de país para país. Por exemplo, os Estados Unidos, com o inglês dos Estados Unidos, não é a mesma coisa totalmente do que o inglês da Inglaterra, o inglês original, que o inglês britânico é um inglês com menos gíria, igual, diferente dos Estados Unidos, que tem muita gíria. E mesmo assim, o português de Portugal é uma língua semelhante ao português do Brasil, mas tem as suas diferenças no falar também. Por exemplo, a referência que eu estava falando, a série Chaves. A fala do Kiko, não, gentalha, em português. No original fica chusma. Chusma seria turma, gentinha, ralé, que é o mesmo significado da palavra gentalha. E a fala da dona Florinda: não se arrunte com a chusma, não se junte com a gentalha, não se junte com a gentinha. Para vocês verem a diferenciação da linguagem. E tem vários elementos que podem demonstrar isso. E, por exemplo, para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, para quem tem canal de TV fechado e puder acompanhar, por exemplo, Chaves e Chapolin meia-noite, sem a dublagem, que possibilita ver o Chaves e o Chapolin sem a dublagem, vocês vão perceber o que eu estou falando. A linguagem diferenciada dos dois idiomas. Tem palavras que no original os dubladores teve que adaptar à realidade brasileira. E o espanhol, ao contrário do que o povo pensa, não tem muito a ver, a não ser o fato que tem uma mesma origem, uma mesma raiz linguística, que é o latim vulgar, que evoluiu para o galego-português, e o galego-português subdividiu-se em dois idiomas básicos, que é o espanhol e o português, que deram origem a esses dois idiomas. E, continuando, naquela placa lá, por exemplo, erro descrito em espanhol, naquele episódio Proibidos os Animais.
Em vez do supostamente teria sido o seu Madruga, o Dom Ramon, que teria escrito aquela placa de proibido usar animais nessa vecindade. Só que ele escreveu vecindade com B. E é um erro no espanhol, que o vecindade seria o V e um D no final, seria vecindade. Entre outras coisas que pode ser... Eu estou usando a série Chaves no original para vocês perceberem as diferenças entre o idioma hispânico e o idioma lusitano. Inclusive para quem quer fazer o Enem, que quer usar o espanhol, tem que ficar muito atento a essas pegas de linguagem também, porque a nossa linguagem é uma linguagem diferente do espanhol. É uma linguagem que se aproxima, tem palavras que são iguais, sim, mas às vezes uma palavra igual não quer dizer que é aquele sentido nos dois. Esquisito, por exemplo. Esquisito é charmoso. Utilizando do espanhol, sem falar as variações de cada país, né? Por exemplo, na maioria dos países, cola não é pegamento. Na Argentina é bunda. Dinheiro. Na maioria dos países de língua espanhola é dinero. Na Argentina é la plata. Essas variações. Por isso que eu disse que não excluo a necessidade de aprender o inglês, mas deveria ter como prioridade na educação básica o espanhol, porque a maioria dos nossos vizinhos é falante da língua espanhola. E para favorecer o comércio com a maioria dos nossos vizinhos, deveria se pensar na prioridade da língua espanhola, que a letras também, de certa forma, faz parte do campo científico da área de humanas, né? Por isso que eu coloquei nesse conteúdo. E o inglês, para falar do inglês um pouco, o inglês sim é importante, é uma língua internacional. E é só porque os Estados Unidos é a maior potência econômica do mundo, que é uma das línguas mais faladas do planeta? Não. É porque, em termos gramaticais, o inglês é mais pobre gramaticalmente que o espanhol e o português. Por isso que não é a língua mais falada. Proporcionalmente falando, a língua mais falada do mundo é o mandarim da China. Não é à toa que a China é a maior população do mundo, né? Consecutivamente, os nativos da língua mandarim são uma maioria. Ainda que, em termos de transações internacionais, o inglês é utilizado como tal. E o inglês também tem essa referência de astros cósmicos, né, para falar dos dias da semana, como Sunday, Monday, Tuesday, esses nomes, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, também faz essas referências E é isso, galera. Temos que dar prioridade como segunda língua pátria o espanhol para ter uma melhor relação com nossos amigos, nossos irmãos latino-americanos.
Entretanto, também não devemos deixar de aprender nas escolas o inglês. Basicamente, um povo, para ter um conhecimento legal de linguagem, tem que ter o idioma do pátrio e mais pelo menos 2 idiomas obrigatórios, e quem sabe colocar mais um idioma opcional nas aulas para cada pessoa. É isso aí, galera. E no mais, espero que todos que vierem assistir esse vídeo gostem. Dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais para ajudar o crescimento do Ciências Humanas TV. Verifique se estão inscritos no canal. E para aqueles que chegaram a primeira vez, não deixe de acionar os sininhos das notificações e inscrever-se no canal primeiro. Acione os sininhos das notificações e eu vou deixar na descrição desse vídeo um número de uma conta bancária e os dados para quem for fazer doação de outro banco possa fazer doação nessa questão. E é isso aí, galera. E fiquem todos com Deus e tenham um excelente final de semana. Não sei se vai dar para gravar amanhã, porque eu vou passar um dia legal, uma noite legal com os meus sobrinhos queridos, que eu amo de paixão, os bichinhos. A gente dá uma saudade deles gigantesca. E não tem tanto tempo que eu vi eles domingo. Mas tô com a saudade deles. Mas é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus.